A paz do Senhor, meus amados amigos, irmãos em Cristo Jesus. Que alegria novamente estarmos aqui a compartilhar um pouco do conhecimento da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Diego Amaral e eu gostaria de glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem curtido nossas aulas, que tem compartilhado e assim promovendo o crescimento do reino de Deus, difundindo essa mensagem que não é nossa, mas é da parte do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, de acordo também com a base da revista, que tem um comentarista, o pastor Douglas Batista, que fez um trabalho muito legal nesse trimestre, e nós estamos aqui na lição de número 8, datada para o dia 24 de maio, que tem como tema Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, né? A igreja do Senhor, aquela que foi comprada, lavada, remida, o povo que é santo e que não está relacionado ao templo, mas que é o templo do Espírito Santo, ela tem um fundamento, ela tem uma base, ela tem os seus princípios, e esses princípios, esse fundamento, essa base é em cima do fundamento da doutrina dos apóstolos e do testemunho dos profetas. E é isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Vem conosco, texto áureo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20, a verdade prática ainda diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas, né? Nós estamos trabalhando acerca da palavra de Deus, toda ela é divinamente inspirada. O texto da leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20 a 22, e também Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 até o 27. A palavra do Senhor diz bem assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ainda Mateus 7 vai dizer: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós vamos ver, então, a importância de estar tendo uma vida cristã, uma experiência cristã genuína e com um bom fundamento, com uma boa base, com uma boa edificação, né? Lá nos Estados Unidos tem uma ênfase em tudo que os americanos vão fazer, e nós podemos ver isso convivendo um pouco com alguns americanos no campo missionário, alguns brasileiros que trabalham com agências internacionais, e também vivenciando um pouco de algumas experiências quando estivemos lá nos Estados Unidos, né, pregando a palavra do Senhor. Nós vemos que não existe e nada acontece sem a questão da segurança do trabalho, né? A questão da segurança do trabalho é muito importante. Existe um plano A, um plano B, um plano C,
caso as coisas venham a acontecer fora da regra, mas principalmente existe uma linha de conduta, né? Na construção de uma casa lá, bem como aqui também não é diferente, a questão da segurança do trabalho, existem os seus paramentos específicos, existem as regras, né, da engenharia civil, da arquitetura que regem para que as estruturas sejam dentro daqueles padrões edificados, para que seja seguro não somente para quem trabalha, mas para quem irá desfrutar dessa construção que está sendo feita. Na obra do Senhor, nós deveríamos também atentar bastante para essa questão da segurança do trabalho, não somente para o fazer da obra, mas da segurança que diz que eu tenho algumas regras a cumprir, de modo que se não fizer de acordo com os parâmetros, é possível que essa casa seja construída sobre areia e ela possa vir a ruir diante das intempéries da vida. Eu acho interessante porque Ezequiel vai falar que a argamassa dos construtores, dos sacerdotes, dos profetas, ela era fraca, né? Ainda um outro profeta vai falar quando o Senhor diz que vai colocar o povo de Israel no prumo, são elementos de construção e que dizem que muitas das vezes a religiosidade presente, ela não está no prumo e tem uma argamassa fraca. Quando a argamassa é fraca, o reboco cai com facilidade, com pouco tempo. E antes mesmo, se não tiver no prumo, a parede ela começa a ser construída e ela vai decaindo e ela mesmo não chega ao final porque ela vai cair antes. Então nós temos aqui um assunto que é muito importante a ser tratado, uma edificação. Essa edificação ela não começa visível aos olhos. Ninguém desfruta de um arranha-céu ou de uma bela casa a partir do plano estético, a partir como se diz, né, dos acabamentos. Não, existe uma estrutura, existe uma base. Muitas das vezes esses fundamentos não são vistos, mas eles são extremamente importantes. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. A palavra aqui, edificados, é epoikodômio. Epoikodômio vem de construir sobre algo. Eu acho interessante porque as pessoas elas querem desenvolver a sua criatividade e criatividade, entenda, não é um dom. Criatividade ela é um conjunto de habilidades adquiridas e organizadas para que você possa desenvolver algo específico a fim de alcançar um objetivo. Então a criatividade ela nos diz muito bem sobre alguém que junta uma quantidade de informações e a partir daquilo cria algo, né? O ser humano ele não cria nada a partir do nada. O único que cria alguma coisa a partir do nada é o Senhor nosso Deus. Mas nós vemos que algo está sendo construído a partir de, sobre alguma coisa. A igreja do Senhor, ela não foi criada do nada. Os primeiros, os pais apostólicos, né, os próprios apóstolos, os profetas, eles não criaram a partir das suas ideias, como muitas religiões, né, como muitas pessoas, elas criam a sua experiência espiritual, transcendental, a partir de experiências particulares que elas têm, de devaneios que elas acreditam ser espirituais, inspiradas por Deus e que na grande maioria das vezes são doutrinas de demônios. Mas a igreja não, ela nasce, ela é fundamentada a partir de alguém, no caso Cristo, que é a base, que é a pedra angular, que é a pedra de esquina, que é o fundamento aonde esse edifício que é construído não por mãos humanas, ele está sendo levantado pelas mãos do Senhor, né? Então assim, construir sobre, edificar para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada. A fundação já foi colocada pelo próprio Deus para incrementar constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforma a ele. Estamos incrementando a cada dia pela revelação da palavra do Senhor, do Espírito do Senhor, que a cada dia é uma nova revelação. Não é isso que eu estou falando, mas é uma experiência que a cada dia o Senhor me permite, à medida que eu vou vivenciando e me esforçando por diminuir para que ele cresça, para que assim eu experimente um detalhe novo, que assim eu conheça a verdade possa me libertar e ela possa trabalhar em várias áreas da minha vida de uma forma diferente e cada vez mais e cada vez e sempre mais, né? De modo que aí nós entendemos o que é novidade,
qualidade de vida, nós entendemos o que é vida e vida com abundância. Coisa linda é isso. Para quê? Para incrementar constantemente, a cada dia, agregando, incrementando no conhecimento cristão para uma vida que se conforma a esse conhecimento. Lembra de algumas aulas atrás, onde Paulo está orando para que o povo seja iluminado? É a mesma coisa, né? Essa edificação, ela vai depender, sim, desse entendimento a partir de uma experiência, de uma vivência, de um conhecimento da palavra do Senhor e de um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Essa palavra epoikodômio, ela vem de oikodômio, e oikodômio é construir uma casa, erigir uma construção, edificar a partir da fundação, como nós já falamos, restaurar pela construção, reconstruir, reparar. Então, se você que por acaso possa ter chegado a essa aula sem querer e você já teve uma experiência com Cristo, mas por um motivo ou outro tenha se afastado e você viu que a sua casa ela foi muito afligida pelas suas más escolhas, eu quero te dizer que o nosso Senhor Jesus, ele ainda é aquele que restaura, é aquele que repara, ele é aquele que reconstrói e faz tudo de novo para a glória do nome dele, para ser novamente uma habitação do Espírito Santo. Mas primeiramente ele é aquele que fundar, estabelecer na base, né? Promover o crescimento em sabedoria cristã. Olha que coisa linda. A palavra, o fundamento dos apóstolos. Então, o que os apóstolos estavam fazendo? Promovendo o crescimento em sabedoria cristã. Em sabedoria que vinha do alto. O Cristo é a própria sabedoria. Na sabedoria do próprio Senhor Jesus, afeição, graça, virtude, que também aqui é poder, santidade, bem-aventurança, crescer em sabedoria e piedade. Ainda é uma variação de oikodome, está lá embaixo, olha, metáfora do processo de edificação, ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria cristã, piedade, felicidade, santidade. Quando você está falando da palavra do Senhor, quando você age com benignidade. O que é benignidade? Qual é a benignidade? A diferença de benignidade para bondade no fruto do Espírito em Gálatas capítulo de número 5. A bondade é um ato de bondade. A benignidade é um ato de bondade que você expressa através de palavras, de modo que aquela pessoa agora ela pode ser renovada, restaurada, alimentada, ela pode ser edificada, né? Quando você dá uma palavra para alguém que consola, que conforta, que exorta, às vezes é necessário, né? Mas essa palavra é para promover o crescimento daquele outro. É por isso que nós não conseguimos viver só, é por isso que nós sofremos muitas das vezes quando não conseguimos estar em comunhão com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, que é o corpo de Cristo, né? Dentro dos nossos templos, nas nossas casas, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a, assim como Paulo orou, nós oramos para que tenhamos liberdade de poder glorificar e falar da palavra do Senhor e comungar dessa maravilhosa obra que Ele tem feito em nossas vidas. Que nenhum distanciamento social possa te impedir de promover o crescimento daqueles que Deus colocou na sua vida, acreditando que você, nas mãos deles, pode se tornar uma ferramenta de edificação. Glórias a Deus. Edificação, oikodômio, oikodome, epoikodômio, palavras que estão relacionadas ao contexto desse edificação, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. É o tema da nossa revista, Efésios 2, 20 a 22, ainda 1 Pedro 2, 5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Nós somos a casa, né? Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para o Senhor.
Jesus. Que coisa linda. Ela é edificada aonde, Diego? Ela é edificada em cima do fundamento, em cima da base. E essa base era quem? Era Jesus. Olha lá o Salmo de número 118, versículo 22 vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram, ela tornou-se a cabeça de esquina. Eu achei muito interessante. Nós ouvimos alguns comentaristas falar, e é válido a gente compartilhar daquilo de bom que nós ouvimos, né, de que uma pedra de esquina, ela não poderia ser uma pedra qualquer, ela tinha que ser uma pedra inteiriça, uma pedra resistente, uma pedra forte, que assim como vocês vão ver na imagem, ela seria colocada num lugar específico que daria sustentabilidade para aquele edifício que seria levantado, de modo que essa pedra, ela não poderia ser qualquer uma das outras pedras da construção, ela era uma pedra escolhida, e por ela ter sido passada por um processo de seleção, nós vamos ver que naquele processo de seleção, por aquelas pessoas que deveriam fazer esse processo ou que deveriam conhecer bem o processo e a qualificação das peças que deveriam ser escolhidas por essas pessoas nesse processo, Jesus foi rejeitado, ou seja, os escribas, os conhecedores da lei, os fariseus, bem como todos os doutores e os sacerdotes deveriam conhecer a palavra do Senhor, deveriam conhecer o cumprimento da promessa de Deus que estava diante de seus olhos. A pedra de esquina lhes era oferecida, mas eles rejeitaram, e por causa disso ela veio a se tornar assim a pedra de esquina. É lindo porque os discípulos estão com Cristo em Jerusalém certa vez, e eles estão deslumbrados olhando as construções do templo. Aquele templo era apenas mais um restolho daquilo que Herodes, politicamente querendo agradar os judeus, havia reconstruído depois que o templo de Zorobabel já havia sido derrubado, depois que o templo de Salomão também já havia sido derrubado após a invasão de Nabucodonosor de Babilônia. São dados históricos dentro da Bíblia Sagrada que relatam partes da história de Israel e também as suas invasões, o seu sofrimento diante dos impérios, né? Nós estamos agora apenas diante de um puxadinho, vamos brincar assim. O templo de Herodes não se comparava com o de Zorobabel, que os antigos chegavam a chorar quando viram ser construído, comparado com o templo de Salomão, de modo que Jesus vai virar e falar: eu derrubo esse templo e levanto em 3 dias. Ele estava falando da própria morte dele, aonde ele iria levantar nele mesmo um templo. Ele era a pedra viva, só que não só isso. Eu acho lindo, e nós podemos voltar aqui no texto de 1 Pedro, aonde nós também, como pedras vivas, somos edificados em casa espiritual e sacerdócio santo, ou seja, Pedro também já está vendo e trazendo ali a revelação, aonde nós viríamos, assim como o próprio Paulo falou, e nós vamos trabalhar muito com esse texto hoje, que nós viríamos a nos tornar o templo do Espírito, né? Nós é que somos o templo do Espírito, ao qual Cristo é a pedra de esquina, a pedra, a cabeça de esquina, né? Aí tá lá o termo lá embaixo, temélios. Temélios é o quê? Assentado como um fundamento de uma construção, a parede, as bases, os princípios. O que é fundamento, Diego? São os princípios, né? Quem é o princípio do cristianismo? Quais são os fundamentos dos apóstolos? Não eram os apóstolos que eram importantes, mas o que eles falavam, o que eles pregavam, o que eles ensinavam. E o que eles ensinavam era o próprio Cristo, que era o princípio. Ele mesmo se apresentou a João em Pátimo como o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Ele é a base de todas as coisas foram criadas por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito, porque é para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. De instituição, o sistema de verdade é a partir de Cristo que nasce o cristianismo, sendo uma expressão da verdade, uma esperança de que a verdade viria para poder encher o homem de esperança novamente, esperança de salvação, né? Então ele é o fundamento de que? Acrogoniaios, localizado em um canto extremo, a pedra de esquina da fundação. A variante, o radical é acron, vem dos limites mais distantes, as extremidades, as pontas, né? Nós temos aqui 4 bases e 4 colunas, né? O fim, o mais alto. Aí tem uma outra imagem que eu vou colocar também, aonde nós vemos que uma pedra angular, ela era o encontro, né? Que ela chegava, essa pedra que era encaixada aqui em cima, ela
dava a sustentabilidade de todo aquele arco, né? O ponto mais alto, ele é o ponto mais alto da terra e do céu, porque a ele foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Marcos 12:10, validando o Salmo de número 118. Esse é o nosso Senhor Jesus. É nessa pedra angular que nós estamos, a pedra principal, né, a pedra mais importante que nós estamos vendo ser levantada. A igreja, ele tornou-se a cabeça de esquina, né, conforme disse, a pedra principal. É em Cristo que está fundamentada a doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas é acerca de Cristo. O próprio Paulo falou que se viesse alguém ou até mesmo um anjo a trazer um novo evangelho, ele fosse chamado anátema, ou seja, ele fosse amaldiçoado, né? Tudo aquilo que nos é passado hoje, ela está relacionada à palavra de Deus. Essa daqui é a maior de todas as profecias. Ela é inerrante, infalível, ela não contém, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade divinamente inspirada pelo nosso Senhor, né? Ela está fechada, o cânon não pode ser acrescentado mais nada aqui, e tudo que Deus fala conosco hoje, usando dos seus servos, há de confirmar aquilo que ele tem falado conosco à medida que nós nos aprofundamos na nossa experiência, no nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus, que é o verbo que se fez carne, e conhecemos a palavra de Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus de palavra. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Antes mesmo de Jesus enviar os discípulos, né? Em algumas passagens ele envia os discípulos de 2 em 2, envia os discípulos para expulsarem demônios, curar os enfermos, em seu nome, né? E ele chega a falar, como o Pai me enviou, eu vos envio. De modo que agora os apóstolos, né? E nós vamos trabalhar essa palavra mais uma vez, a palavra apostelho, né? Ela está relacionada àquele que é enviado. E antes de Jesus estabelecer os seus apóstolos, que primariamente eram aqueles 12 discípulos que andavam com ele, né? Nós vamos ter aqui a figura de que o próprio Cristo era um apóstolo. Ele foi o enviado apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. 1 João 4,14. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. O nosso Senhor Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Isso é motivo de você dar glórias a Deus. O problema é que muitas das vezes, seja em qual for a nossa denominação, em nossas igrejas não se prega mais contra o pecado, de modo que as pessoas elas nem sabem mais o que é pecado. Nessa vida solúvel, nessa vida líquida, onde perdeu-se a forma e tudo é relativizado, nós não sabemos mais o que é certo e errado, confundiram o santo com o profano e ninguém tem muitas das vezes coragem de falar para nós o que é o pecado, nos privando assim da oportunidade de permitir o Espírito Santo ferir a nossa consciência, trabalhando nela para que nós venhamos a chegar a um despertamento de o quanto nós temos errado e assim nos confessarmos diante de Deus como pecadores e nos arrependermos e recebermos o perdão por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei, meu amado, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda temos uma oportunidade, mas essa oportunidade ela precisa ser buscada. Ele a cada dia nos convida a se achegar. O nosso Deus, ele é um Deus que cria meios para tentar nos atrair a ele, mas nós precisamos abrir o nosso coração, quebrantar o nosso coração, tentar ser, talvez, como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, pela capacidade que tinha de reconhecer as suas falhas, as suas debilidades, os seus erros, os seus pecados, e reconhecer que nada era sem o Senhor, e diminuindo assim
assim conseguir alcançar uma verdadeira adoração, que engrandecia o Deus dos céus, o nosso Senhor, de modo que ele era aceitável diante de Deus, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17, né? Então, nós vamos ver aqui que nós temos o primeiro apóstolo, quem foi? Foi Cristo. E a primeira doutrina, a doutrina que era pregada pelos apóstolos, o ensinamento, nós vamos explicar um pouco sobre didascalos logo em seguida. Que ensinamento era esse? Ele era o ensinamento de Cristo. E Cristo, nosso Senhor Jesus, ele falava aquilo que ele ouvia do Pai. Ele fazia e falava de acordo com aquilo que tinha aprendido com o Pai, de modo que a doutrina de Cristo não era diferente da doutrina do Deus de Israel, do seu Pai, né? O nosso grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, né? De modo que nós vamos ver lá em Deuteronômio 32, versículo 2, bem assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Algo bem suave, para quem está atento, para quem sabe valorizar a importância no meio da terra seca, para quem sabe valorizar, às vezes, não uma chuva, mas até mesmo o pouco que é aquele orvalho da madrugada, uma vida de madrugada com Deus, né? O chuviscozinho, as pequenas gotas, né? A cada dia acrescentando o Senhor o conhecimento das coisas eternas a nós ainda nessa vida, para que nós alcancemos a plenitude de varão perfeito e venhamos a morar com ele na eternidade. Coisa maravilhosa é a obra que Deus faz a cada dia em nós, e nós precisamos, mais uma vez, como trabalhamos naquela lição passada, fazer como Paulo e orar: Senhor, ilumina o nosso entendimento. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Então, quando você entende a questão da doutrina, você vai entender o que o salmista falou. A sua palavra é um escudo para os que nela creem, de modo que, se você andar de acordo com a palavra, você vai conseguir se defender de todo mal. Por quê? Porque ela vai te ajudar a saber quais caminhos tomar, quais escolhas fazer, qual é a melhor perspectiva de vida para poder enxergar e saber aonde está, aonde pisar, aonde não pisar, aonde ir, aonde deixar de ir, o que fazer, deixar de fazer, falar, deixar de falar, de modo que você tende a andar de acordo com a palavra e tende assim também a errar cada vez menos, prosperando em Deus cada vez mais. A doutrina do Senhor, a doutrina do sábio, a doutrina que Deus dá ao sábio, ela é uma fonte de vida e desvia dos laços da morte. Eu vos dou boa doutrina, não deixes a minha lei. O Senhor exorta o seu povo em Provérbios 4:2. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho, né? A doutrina do Pai é a mesma do Filho, a doutrina do Filho é a mesma do Pai. E isso é 2 João 1:9. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, né? Quando você se propõe a estudar, fazer alguma coisa para buscar uma profissão, por exemplo, estudar numa faculdade de medicina para conhecer as particularidades e tratar o corpo humano, você vira alguém que é habilitado a trabalhar naquela área. Quando você vai para uma área de especialização, você acaba fazendo ali a sua residência, né, se especializando ainda mais em um assunto, numa área específica. Quando você vive uma experiência dentro dessa sua área, servindo a comunidade que você está inserida, aquela comunidade, ela te visualiza como uma autoridade naquele assunto, né? Principalmente quando você presta bons serviços a ela, de modo que dentro do cristianismo nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus e servir a comunidade a qual nós estamos inseridos, né? Com todo amor, com toda alegria, buscando dar o melhor não só para ela, mas como quem serve a Deus, de modo que Esdras me lembra, né, a palavra do Senhor, que ele primeiro queria conhecer para depois praticar, para depois ensinar a palavra. Então aqui nós temos que entender que Jesus,
diante dos fariseus ele era diferente porque ele vivia, né? Os fariseus eles pregavam, mas não viviam, né? Tanto que Jesus falou, escutem e façam o que eles falam, mas não o que eles fazem, né? E nós temos que ser a carta viva, como Paulo escreveu, a Bíblia aberta que as pessoas vão ler, de modo que a nossa vida seja correspondente com as nossas palavras. Isso é muito importante, é muito sério. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. Mais uma vez nós voltamos a falar. Hoje nós pregamos não aquilo que gostamos, não aquilo que queremos, não aquilo que entendemos, mas pregamos aquilo que o Espírito Santo nos orienta dentro da palavra. Qualquer um que faz qualquer tipo de trabalho acadêmico hoje nas universidades, ele é obrigado a usar referências bibliográficas. O termo vem justamente da experiência com a Bíblia, de onde nasceram os grandes estudos da humanidade, né? Inclusive, para quem não sabe, a Bíblia foi o primeiro livro impresso, um conjunto de 66 livros. Isso é a nossa palavra, que é a regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Então nós pregamos a Bíblia Sagrada. Os apóstolos, os profetas, eles também compartilhavam daquilo que eles tinham aprendido com Cristo. E Cristo pregava a mensagem não dele, mas a mensagem de Deus, a mensagem que era do céu para a humanidade. E essa mensagem, o próprio Senhor Jesus em Lucas 21:33 falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nessa vida passageira e efêmera, nós temos certeza de que tudo se esvai com o vento. A vida, a própria Bíblia chega a dizer que é como uma flor que está bela hoje, mas amanhã murcha. Mas a palavra de Deus, ela nunca passará, ela é eterna, né? Aí vamos ver o que é os apóstolos. A palavra apóstolos, um delegado, um mensageiro, alguém enviado com uma ordem especificamente aplicada aos 12 apóstolos de Cristo, num sentido mais amplo, aplicado a outros mestres cristãos eminentes, como Barnabé, Timóteo, Silvano, o próprio Paulo, né? E ele vai escrever em 1 Coríntios 15, 8-9, e também Romanos 1. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ainda em Romanos 1, ele diz: Paulo, o servo de Jesus Cristo. Repare bem que antes de ser apóstolo, antes de ser profeta, ou se você se colocasse em qualquer uma daquelas categorias, daqueles títulos que Efésios 4:1 diz, seja ensinador, mestre, doutor, ou profeta, ou pastor, ou evangelista, ou apóstolo, missionário, qualquer um desses, antes de tudo isso, você precisa ser servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, né? Esse era o apóstolo Paulo, que se colocou por derradeiro, né? Que apareceu por último, como um abortivo, alguém que não era para vir, né? Mas antes o Senhor separou os seus discípulos. Vamos ver, né? Quem eram esses apóstolos, os apóstolos de Cristo. Os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mateus 10, de 2-5. E também Marcos 6:30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como o que tinham ensinado. Ainda Lucas 6:13 diz: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, né? A palavra discípulo aqui é machete, e machete é aquele que, ouvindo a voz, estava indo de uma direção e muda a direção, né? O discípulo, ele é aquele que escolheu seguir a Cristo. Ele agora deixou sua forma de pensar para
seguir o pensamento de Jesus, e ele segue, mas não como qualquer um, não segue de longe, ele segue de perto querendo entender com detalhes, com qualidade, e não somente entender, mas bem como praticar, e não somente praticar, mas também compartilhar, transmitir aquilo que aprendeu, aquilo que entendeu, a partir de uma escolha que fez de renunciar ao mundo, pecado, e também agora seguir a Jesus, né, discípulo, apóstolo, aquele que é enviado, um delegado, alguém que representa o reino de Deus. Outras palavras vão dizer, um embaixador de Cristo na terra nós somos, né? É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Eu não vou entrar aqui no contexto da escolha do novo apóstolo que substituiria Judas depois de sua tentativa de suicídio, ou seja, depois de sua morte, porque Jesus não mandou levantar um novo. Deus já estava preparando Paulo, mas assim os homens quiseram fazer, e foi feito de uma forma, de uma eleição lá, para poder tomar lugar daquele que ficou vazio ali, aquele lugar, né, de apóstolo. E essa doutrina, a doutrina dos apóstolos, qual é a palavra aqui? Didaxe, ensino, aquilo que é ensinado, doutrina, ensino a respeito de algo, ato de ensinar, instrução. Nas assembleias religiosas dos cristãos, fazer uso do discurso como meio de ensinar, em distinção a outros modos de falar em público. Antes de entrar nas outras palavras, as variantes de didaxe aqui, eu sempre me perguntei a Deus o que era doutrina, porque nós vivemos muitas das vezes em um universo religioso em que as pessoas querem dizer que é isso e que não é aquilo, e algumas coisas que de fato são, elas querem colocar como doutrinas de homens. Eu fui orar a Deus e o Senhor me mostrou essa palavra no original, e didática, ela vem de ensinar com linguagem, ensinar com arte. Essa arte aqui não é o teatrinho, o balezinho que saiu dos meios de cultos profanos e tem entrado em muitas das nossas igrejas. Se você gosta, não tenho nada contra, é só uma perspectiva para quem saiu do teatro, para quem viveu esse universo e para quem Deus falou claramente sobre esse assunto. O próprio Jesus falou Hipócritas, ou seja, Hipocrates, aquele que era o pai do teatro e que representavam e que faziam de uma mentira uma verdade, sendo que o pai da mentira era o próprio diabo. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto, mas o Senhor me ensinava sobre ensinar com arte, e essa arte é tecnia é técnica, habilidade, linguagem que é adquirida a partir de uma experimentação e de um mergulho profundo, e alguém só mergulha em algo que gosta, e alguém só gosta de algo que conhece, e se você conhece a verdade te liberta. Então eu entendo que a doutrina, ela é um processo extraordinário de libertação, e aí você entende que só quem é liberto consegue libertar a outros através da palavra, que é a libertação em si, a verdade. Quem conhece a verdade vos libertará. Aí eu entendo o que nós lemos nos versículos passados, o que a doutrina promove em nós, porque se ela é um escudo para os que nela crê, ela me defende do mundo, ela me defende do diabo, ela me defende da cultura, ela me defende do pecado, ela me defende de mim mesmo, para que na verdade eu não venha estar sensível a essas coisas, mas sensível à voz de Deus, buscando viver como um cidadão do céu aqui nessa terra. Fácil? Não é, mas dá para entender. Diego, então por que se desvalorizou tanto? Porque quiseram colocar a garganta abaixo das novas gerações e não tiveram paciência nem amor para ensinar as pessoas a valorizarem a importância daquela que pode nos defender, a doutrina, esse ensinamento que era para promover a instrução, o crescimento, a edificação, né? Como nós temos estudado, como edifícios vivos, de pedras vivas nas mãos do Senhor. Bem, tá aí a minha pontuação acerca disso. Eu achei que era muito importante falar sobre isso, mas nós continuamos aqui em Didasco, com a variação de didaxe, ou didaquê, né, outras formas de falar, ensinar. Conversar com outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos. Preste atenção. Para mim, particularmente, Diego, crente não está nessa vida passeio, e até mesmo o seu entretenimento você precisa estar atento. Eu sempre brinco falando que crente não viaja, né, a turismo. Nós viajamos a serviço
a fazer a obra e, enquanto isso, aproveitamos e desfrutamos das oportunidades que Deus nos dá, mas com muita sensibilidade, sempre atento, porque em todos os lugares onde Deus permite que nós venhamos a chegar, nós precisamos lembrar que nós somos a luz do mundo em meio à geração em trevas, de modo que qualquer conversa com o outro, ela precisa ser uma conversa a fim de instruir alguém, ainda que você não tenha que ser aquela pessoa chata, que é o professor, que quer pregar, que quer fazer isso, mas você tem que entender que as pessoas elas chegam até nós com uma demanda muito grande espiritual e que nem elas às vezes sabem disso, e que nós precisamos de uma sensibilidade tal para ouvir a voz do Espírito Santo e poder compartilhar com ela, pronunciando um discurso didaticamente para ela aprender qual é o caminho das pedras, ou melhor, o caminho da pedra verdadeira, da base, né, que é o fundamento dessa construção, para que ela também seja esse edifício construído pelas mãos de Deus, permitindo ser ali um solo onde o Senhor vai trabalhar e implementar ali as bases dessa construção. Ensinar alguém, dar instrução, instilar doutrina em alguém, algo ensinado ou prescrito, talvez através de um ensino, tá mandando um WhatsApp, tá mandando um e-mail, um tweet, tá mandando um direct ou publicando no feed no Instagram, entenda que aquilo ali não é somente compartilhamento da sua vida, não é um diário de bordo somente, não é alguma coisa que você queira mostrar para as pessoas que você está fazendo, ou que você tem vida social, ou seja lá que tipo de vida, ainda que virtual, não, aquilo ali pode se tornar algo que venha contribuir para a edificação de alguém, ensinar. Do lado de lá ainda temos didáticos, que pode ser ensinado, instruído por alguém. Preceitos, olha, didascália é instrução, aquilo que é ensinado, doutrina, ensinamentos, preceitos, ainda didascalos lá embaixo. O professor, a variação da palavra vai me dizer que nós estamos aqui aprendendo com aquele que é mestre, e ainda que não queiramos ser mestres, nós precisamos entender que o Espírito do Senhor está em nós e ele sempre vai atuar ensinando alguém alguma coisa. Maravilhoso é quando nós entendemos que temos que ser ensináveis. Ser ensinável é a habilidade e capacidade de reconhecer que nós sempre precisamos e podemos aprender algo mais, algo novo e assim continuar crescendo. Isso é de fato humildade, né? No Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e também dos deveres dos homens. Alguém que é qualificado. O cristianismo, eu volto aqui porque é importante. O cristianismo, ele te ensina a viver com Deus, mas também em sociedade, também com os homens, né? Então, nós precisamos rever aí algumas coisas, né? Tem gente que por causa da pandemia ou por causa do lockdown, nós não estamos em lockdown, mas por causa aí da quarentena, de estar recluso em suas casas, tem deixado alguns princípios, algumas bases, alguns fundamentos serem rachados, né? Em nome das aparentes dificuldades, tem aberto concessões que não convém, né? É importante que nós venhamos a entender isso, né? Alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e também dos deveres dos homens. Não podemos deixar de cumprir os nossos deveres. Alguém que é qualificado para ensinar. Então já fala que o cristão ele tem que estar sempre buscando a qualificação. Irmão, mas eu não tive oportunidade na vida. Mas se você encontrou com Jesus, você já tem a oportunidade que você precisava para tudo, porque ele vai te dar o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar aquilo que você precisa dentro do momento que você está vivendo, e vai te abrir os olhos para as oportunidades que surgirão, e vai te ensinar a lidar com as circunstâncias e com as pessoas, usando da palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus em cada uma dessas circunstâncias, diante de cada uma dessas pessoas, né? De modo que nós temos que buscar qualificação em Deus. Os mestres da religião judaica. Peraí, Diego, volta aí. Então, é só em Deus? Se Deus te abrir uma oportunidade de fazer um curso secular, isso pode te dar uma oportunidade de você melhorar a sua condição de vida social, vida secular, para você ter mais comodidade para fazer a obra. Mas se Deus te abriu a oportunidade de fazer um seminário teológico, você vai lá e vai estudar, porque aquilo ali vai acelerar o seu processo de entendimento, principalmente se você tiver um bom professor, né? Um didascalos, alguém que
que é qualificado para ensinar, porque Deus quer te qualificar e nós não podemos desfazer das oportunidades que Deus quer nos qualificar, principalmente usando pessoas que já foram qualificadas por Ele, que passaram por processos de qualificação. A gente sempre fala, né, aquele que não para e não senta para ouvir, não deveria se levantar para falar. Então nós valorizamos sim também esses processos de adquirir conhecimento, porque passando pelo filtro do Espírito Santo, ele vai te ensinar aquilo que é saudável, aquilo que é bom, você vai reter o que é bom e vai poder compartilhar para edificação de outros também. Precisa sim se esforçar e se debruçar sobre os livros, em especial 99% sobre a palavra de Deus, de joelho, em lágrimas, numa vida de comunhão com Deus. Há uma necessidade de um esforço, sim, daqueles que pelo seu imenso poder como mestre atraem multidões, né? E João Batista atraía, Jesus atraía, o Pedro pregou e foram milhares, mais de 3.000 pessoas que aceitaram Jesus, né? Pela sua autoridade usado por Jesus para referir-se a si mesmo como aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação, né? Dos apóstolos e de Paulo, daquele que nas assembleias religiosas dos cristãos, vocês vão ver aqui que didáticos, no caso didascalos, tem uma referência como tinha no apóstolo ali, um contexto de ensinador e mestre, aqui também no didascalo, aquele que ensina também está relacionado aos apóstolos, aos discípulos, né? Daqueles que nas assembleias religiosas dos cristãos encarregavam-se de ensinar, assistidos pelo Espírito Santo. Tem um pregador famoso que chegou a dizer: ou você bota fogo no teu sermão, ou você bota fogo nele, né? Ou melhor, embolou aqui, como é que é? Ou você bota fogo, ou o sermão bota fogo em você, ou você bota fogo no sermão. Enfim, se não tiver o Espírito Santo de Deus e não for algo inflamado pelo Espírito, de modo que haja um fogo restaurador, um fogo iluminador, um fogo que aquece, de modo que isso, o Espírito Santo e aquele sermão, ele venha trabalhar em você, para trabalhar naqueles que vão te ouvir, ou então você pode lançar ele no fogo, jogar ele fora, que ele não vai servir para nada. Ou seja, se não tiver o Espírito Santo de Deus, perda de tempo. E também, claro que sempre tem o outro lado, os falsos mestres entre os cristãos que foram tão combatidos, tanto por Paulo quanto por outros apóstolos. E o próprio Jesus falou que depois da partida dele, eles estariam como ovelhas entre lobos. Bem, aqui tem uma defesa que é feita por Paulo a Timóteo 5,17. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Presbítero, ainda Paulo escrevendo tanto a Timóteo quanto a Tito, ele precisava ensinar. Então, as lideranças da igreja precisam ter, ainda que com poucas ferramentas na mão, a capacidade de garimpar aí um terreno e tirar um alimento para o povo, né? Precisa saber ensinar, tem que ter uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, até uma palavra de aconselhamento, né? Tem que ter um contato com a Bíblia Sagrada. Aqueles que trabalham com a palavra honra aqui, em outras variações, em outras traduções, vai vir como honorário. Então, muitas das vezes nós vemos que os obreiros, eles padecem, porque fala-se muito na religiosidade da obra, a importância da obra, e pede-se muita ajuda para a obra, mas nós esquecemos que a obra que Deus fez foi em pessoas e que a igreja é formada por pessoas. Então nós precisamos valorizar pessoas e estimular pessoas e criar meios para que pessoas que estão sendo preparadas por Deus possam trabalhar na obra de Deus para que outras pessoas venham glorificar a Deus e serem edificadas como templo e morada do Espírito Santo. São pessoas, gente, nós precisamos olhar com atenção, principalmente nesse momento de dificuldade. Ore pelo seu pastor,
ore pelos missionários que estão no campo, ore por aqueles que você sabe que fazem, que vivem da obra. Se você tiver condição, compartilhe com eles alguma coisa, nem que seja uma palavra de consolo, de conforto, jejue pela vida deles e abençoe financeiramente, se assim for possível também, porque é bíblico e eles podem estar, eu tenho certeza que estarão muito necessitados dessa ajuda, né? Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus. Não podemos defraudar a ninguém, não podemos roubar de ninguém, não podemos enganar a ninguém, porque isso é ornamento da doutrina de Deus. Tito 2:10, Paulo falando a Tito, que pregues a palavra, em tempo e em fora de tempo, redargo, repreenda, exorta com toda longanimidade e ensino e doutrina. 2 Timóteo 4:2, nossa, nós temos que pregar a Bíblia, né? Pregar a palavra, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coisa que incomoda o ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Já chegamos nessa grande Babilônia, na feira das vaidades. Aqui o que não falta são possibilidades. Se lá fora já existe o self-service da fé, o sistema religioso tem um pouco de tudo para quem quiser, do jeito que quiser. O YouTube está entupido de mensagem para você comer, se empanturrar. Não é alimento, não é nutrição espiritual, é indústria alimentícia, são coisas preparadas muitas das vezes nas oficinas de Satanás, doutrina de demônio, né? Cada um hoje tem a oportunidade de seguir aquilo que quer, de ouvir só o que quer, de comer só o que gosta. Fazer o quê? Há de arcar com a responsabilidade disso. Atos 6, de 2-4, diz bem assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, falando dos diáconos, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu já estou com o intento de gravar um curso de preparação de obreiros e nós falaremos em específico sobre os grandes erros que a religião, em especial as nossas denominações, tem trabalhado acerca dos diáconos também. Os diáconos, eles tinham que ter sabedoria, cheios do Espírito Santo e ser homens de boa reputação, porque eles iriam entrar na casa de pessoas vulneráveis, né, que no caso eram as viúvas, e ali eles tinham que levar não só o diácono tem que servir a mesa, é só um cálicezinho de vinho, um pedacinho de pão. Não, servir a mesa é observar a necessidade que aquela família está passando, prover na ação social e principalmente servir o banquete do Senhor para aquela família dentro daquele momento de intimidade, trazendo a intimidade do céu para alimentar aquelas almas, né? Enquanto isso, ainda que no momento de expressão maior da comunhão cristã, na reunião dos cultos, os líderes das igrejas, eles não estariam ligados mais a essas questões institucionais, litúrgicas e que estão relacionadas à logística da vida cristã, que é muito importante também, mas assim, tendo boas pessoas, de boas confianças, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria, eles poderiam confiar nessas pessoas e eles poderiam se dedicar ao estudo da palavra, à oração. Meu Deus do céu, será que é difícil a gente entender? Se você é um apóstolo, o fundamento dos apóstolos, que compõe aquela igreja que cresce como um edifício bem arranjado nas mãos do Senhor, você está ouvindo alguém, busque ouvir alguém que se dedica à palavra, busque se sujeitar a alguém que se dedica à oração e que está totalmente ligado e sujeito ao senhorio do Senhor Jesus e sendo guiado por Ele em todas as áreas da sua vida. Né? A doutrina dos apóstolos, mais alguns textos aqui, ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, Atos 2:42, ainda 2 Timóteo 3:16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Romanos 6:17 ainda diz, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado,
pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue, ou seja, antes andavam no pecado, agora estão obedecendo a doutrina a quem se entregaram à doutrina de Cristo. 1 Timóteo 1,3: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficaste em Éfeso, para advertires algum que não ensine outra doutrina. E quantas doutrinas têm sido ensinadas, quantas doutrinas têm sido criadas nos nossos meios, né? Meu Deus, 2 Pedro 3,16, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, Pedro está falando de Paulo, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, né? Nós precisamos ter discernimento de Deus e buscar entender a palavra. Não podemos distorcê-la só pela nossa inconstância. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A doutrina ainda é sã. Ainda temos que falar de santidade. Ainda temos que falar que a porta é estreita, ainda temos que falar e bater contra o pecado. Não adianta, a maioria das pessoas não vai gostar. O célebre pensador chamado príncipe dos pregadores Spurgeon falou que a verdade não era um bom negócio, até mesmo para os evangélicos. O próprio David Wilkerson falou que chegaria um tempo em que nós teríamos que evangelizar os evangélicos, e não é muito difícil, porque cada um leva a vida do jeito que quer. Bem, enfim, nós vamos perseverar em falar e em viver de acordo com aquilo que convém com a sã doutrina, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1,9. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. 1 Timóteo 6,3. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Nós precisamos ser sinceros, sem cera, sem máscara, sem hipocrisia, sem ser metadinha, meio crente, meio não crente, ou de acordo com aquilo que nos é conveniente nos meios a qual nós estamos. Nós precisamos ser sérios, gravidade, e não nos corrompermos diante das milhares de bandejas que para todos nós é oferecida, né? Aí tem um texto aqui muito interessante acerca do testemunho dos profetas que está na nossa revista. Eu achei muito importante colocar aqui. A palavra grega profetas significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Éfeso 2:20. Apóstolos e profetas indica tratar-se dos profetas da igreja, né? O nosso comentarista fala que não necessariamente era do Antigo Testamento, né? Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Bem, aqui eu discordo em partes, porque nós vamos poder observar na palavra profetes, que está à sua direita, né, nos escritos gregos, intérprete dos oráculos e de outras coisas ocultas. Alguém que, movido pelo Espírito de Deus, e por isso seu instrumento ou porta-voz, solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração, especialmente aquilo que concerne a eventos futuros e, em particular, tudo o que se relaciona com causa do reino de Deus e a salvação humana. Os profetas do Antigo Testamento, tendo predito o reino, obras e morte de Jesus, o Messias. Os profetas, eles profetizaram acerca de Cristo. Os profetas, eles profetizaram acerca da igreja do Senhor. Alguns profetas profetizaram acerca do arrebatamento. Outros profetas profetizaram, ou até mesmo os mesmos profetas, no caso de Isaías, profetizou sobre tudo isso também. Ele profetizou também sobre o milênio, profetizaram eles sobre o grande trono branco. Então existem algumas passagens dos profetas do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram, que estão valendo. Algumas passagens dos profetas do Antigo Testamento que ainda nós estamos vivendo enquanto igreja, na dispensação do Espírito Santo. Joel ainda é válido para todos nós. O capítulo de número 2, o derramamento do Espírito, ele é para todo aquele que crê, para todo aquele que busca no Senhor Jesus para receber dons, para trabalhar na obra do Senhor. Então é claro que agora, ainda que a
os gentios não gozassem pela falta de entendimento do povo de Israel. Os profetas do Antigo Testamento também falavam, né? Isaías chega a falar que o nosso Senhor, ele não se satisfazendo em vir somente para os seus, se fez luz também para os gentios. A Galiléia dos gentios que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. Então Deus já previa, até mesmo no Velho Testamento, que os gentios seriam iluminados, seriam salvos através de Cristo Jesus. Aqui ainda o termo de profetas, que é o Strong, né, está relacionado a João Batista, o arauto de Deus, né, ao próprio Cristo, e também de homens cheios do Espírito de Deus, que pela sua autoridade e comando em palavras de relevância, defendem a causa de Deus e estimulam a salvação dos homens, dos profetas que apareceram nos tempos apostólicos entre os cristãos. E esses são os profetas que está sendo comentado aqui na nossa revista e que eu também concordo, eles eram os profetas dentro do contexto da igreja. E esses profetas, em especial, eles traziam a revelação, né? Nós acreditamos que o dom de profecia, ele trabalhava em especial com a revelação da palavra de Deus, o discernimento acerca da palavra de Deus, e trazendo ali o conforto, movidos pelo Espírito de Deus, como o tópico 2 aí desse Profetas vai dizer, né? Por isso o seu instrumento, porta-voz de Deus. Profetizar significa falar aquilo que Deus mandou, né? Ainda nós podemos continuar assim os profetas neotestamentários que falavam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. Que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo, redarguas e repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Nós já falamos isso, mas vale a pena repetir o texto de 2 Timóteo 4:2. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando Jesus está aqui falando, né, no texto de Mateus 7, no finalzinho ali do Sermão do Monte, eu acho interessante, eu vou compartilhar algumas coisas aqui. Ele está dentro desse nosso contexto que nós estamos trabalhando de ser um edifício, né, bem arranjado, bem organizado, bem fundamentado, bem ajustado, né, fundamentado na doutrina dos apóstolos, dos profetas, no testemunho dos profetas. Nós vamos ver uma casa, essa casa foi edificada sobre a rocha era o próprio Cristo, né? Aí eu acho interessante, por quê? Porque desce a chuva, corre os rios, assopra os ventos e combateram aquela casa. Em outras traduções, bateram naquela casa. Quando me fala de desceu a chuva, eu me lembro de algo que vem de cima. Ninguém controla a chuva, ainda que tenha algumas pesquisas e algumas conspirações acerca disso, né? Nós vamos ver que na verdade a chuva é algo que provém do alto. Então nós poderíamos imaginar das provações que vêm da parte do próprio nosso Deus, né? Do próprio Deus nosso, que nos prova muitas das vezes. Se nós estivermos firmes na rocha, a casa não vai cair quando Deus for nos provar para nos aprovar. Existe uma outra provação que vem aqui contra aquela casa, né? Correram-se os rios. Outras traduções falam de transbordaram os rios. Quando fala de transbordar os rios, fala de uma adversidade, uma intercorrência, algo que não era esperado, né? E que aconteceu fora do controle. A vida ela é contingente, as coisas acontecem muitas das vezes fora daquilo que esperamos, né? Pode vir uma chuva de cima, ou seja, Deus pode nos provar se nós estivermos firmes na rocha. A nossa casa não cai. Pode acontecer uma adversidade na vida, alguma coisa que nós não esperávamos, alguma coisa pode sair do nosso controle, pode alguém, talvez a pessoa ser demitida, um parente querido morrer, tudo poderia vir contra, né? Mas a casa não cai porque estamos firmes na rocha. Depois soprou um vento contra aquela casa. Quando fala de soprar o vento, me fala dos ventos, né, das provas espirituais que muitas vezes nós sofremos, né, a embarcação que Paulo estava sendo levado para Roma,
ela sofreu com ventos, né? O ventos das retaliações. Ele já estava indo preso por conta da obra que ele estava fazendo, por conta do evangelho. Ali ainda para completar a embarcação que ele estava, sofreu com os ventos e veio a pique e veio, mas ninguém se perdeu, porque Deus havia revelado para ele que ninguém se perderia. Eles chegam a Malta e lá ainda o nome do Senhor é glorificado. Mas era o vento das retaliações. Nós precisamos entender que existem batalhas espirituais. Eu lembro ainda do livro de Jó, né, onde um vento soprou e derrubou a casa onde estavam os filhos de Jó, e ali da parte do inimigo permitindo tirar os filhos de Jó, né? Então tem muitas vezes batalhas espirituais onde o vento ele vem da parte do inimigo para nos provar, seja por retaliação ou seja da parte do inimigo. Muitas provações vêm, ventos sopram sobre a nossa casa, sobre a nossa estrutura que estamos construindo em Deus. Se ela estiver na rocha, a casa não cai. E bateram contra aquela casa. Ninguém consegue bater naquilo que está lá longe. Eu não consigo alcançar aquilo que está ali atrás, né? Mas só batemos ou só apanhamos de quem está perto. Então muitas das vezes bateram contra aquela casa. Fala de aflições, de provações, de pessoas que estão bem perto, né? Aquelas provações que sofremos com aqueles que mais amamos e que estão mais perto de nós e que muitas das vezes nos machucam, mas se nós estivermos firmados na rocha, a casa não cai. Bem, essas mesmas provações, o mesmo Deus que prova o crente também prova o descrente, o mesmo ser humano que está, seja crente ou descrente, ele está sujeito a todas essas circunstâncias na vida. Todos eles passam por muitas batalhas espirituais, entendendo e enfrentando-as com Cristo, ou não, simplesmente sofrendo nas mãos do inimigo. E muitas pessoas sofrem também problemas emocionais, problemas sentimentais, aflições familiares, das mais diversas, entre as pessoas que estão mais próximas, sofrimentos mil, digamos assim, né? Mas quem não está em Cristo está firmando uma casa na areia, e aí grande será a queda. Mas nós não, nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados em Jesus. Nós estamos firmados como uma casa na rocha, que mesmo sofrendo muitas aflições, muitas angústias, nós perseveramos em Deus, né? O comentarista ele vai trazer aqui algumas questões dessas edificações, e quando fala de edificação, o próprio tópico 1 já falou acerca do tabernáculo, acerca do templo de Salomão, mas mesmo o Salomão, quando foi consagrar o templo, nós vemos aí o texto de 1 Reis, ele reconheceu que Deus não buscava um templo, um espaço físico, né? Olha o texto: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi, ou seja, Deus escolhe pessoas para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração edificar a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tu propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho que sair dos teus lombos edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas na verdade habitaria Deus na terra, e eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. A continuação de 1 Reis 8, versículo de número 27 agora. Ainda Atos 7, 48, Atos 17, 24 vai dizer: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, Atos 17, 24. E aí Paulo vai enfatizar a igreja que estava em Corinto, ao povo da cidade de Corinto, primeira carta, capítulo de número 3, dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. E o que é morada, Diego?
habitação, ainda que fosse lá o tabernáculo, um lugar onde Deus se manifestava, era um lugar provisório. Ainda que o templo fosse um lugar fixo, era um lugar onde Deus se manifestava. Agora, hoje nós somos um templo onde Deus habita, onde Ele mora, onde Ele vive. Aí está lá o katoikeo, residir, ter uma habitação, né? É uma metáfora de poderes divinos, influências ditas habitarem na alma, permear, impelir, governar, Deus governando em nós, governando através de nós, nos impelindo a fazer alguma coisa, a viver de acordo com a vontade dEle, habitando, transformando a nossa alma, fazendo-nos mais parecidos com Ele, né? Morar, diz que Deus habita no templo e está sempre presente para os seus adoradores. Nós temos que levantar um altar em nossas vidas. Nós temos que sempre buscar observar como é que estão as pedras do altar da nossa vida. Nós temos que buscar sempre restaurar este altar. Elias no Monte Carmelo restaurou o altar e fez envergonhar os profetas de Baal. E lá no Monte Carmelo ele viu descer fogo do céu e lambeu o sacrifício, porque ele restaurou o altar. Restauremos o altar de adoração das nossas vidas, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viveremos para sempre nele, e faremos nele morada. João 14, 23. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? De novo, o mesmo texto que acabamos de ler de 1 Coríntios 3, 16. Mas isso vai a cada dia se aperfeiçoando, de modo que nós nos tornamos um templo bem ajustado, né? O que é bem ajustado? Unir estreitamente com o sunamorgoleo, sunarmologel, está relacionado a unir estreitamente. Quanto mais unido eu estou a Deus, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, né, mais eu me ajusto à vontade de Deus, mais eu me conformo com o propósito de Deus, mais eu entendo, vivo e me pareço com Jesus, através da sua palavra, através do que o Espírito Santo vem me fazendo vivenciar essa palavra. Montar, colocar junto os diversos componentes. Aqui é complicado, porque nós entendemos que a vida do cristão não é tão simples como dizem por aí. Não adianta eu querer simplificar coisas complexas. O ser humano ele é complexo, mas à medida que nós vamos pela palavra de Deus, que é completa e que nos ajuda a viver de acordo com Cristo e entender a simplicidade do Evangelho em meio à nossa complexidade, nós vamos juntando todos esses componentes a fim de nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? É como se fosse um quebra-cabeça e no final tem uma bela imagem que Deus construiu. Parte de uma construção, né? Diversos componentes. Uma construção ela é feita de vários lajotas, tijolos, né? Ainda que um bloco de pré-moldado são várias peças que são encaixadas, né? Existe uma estrutura interna, existe partes externas, existe o revestimento, a pintura, selar, existe as partes de vidro, existe as partes de metal, as partes elétricas, as partes hidráulicas, existe toda a estrutura de locomoção, espaço, elevador, escada, tudo aquilo que fala sobre ir e vir. Existe uma série de componentes na construção, na edificação de uma casa, de modo que assim o Evangelho, que são boas novas, ele alcança cada detalhe, cada área de nossas vidas e nós vamos nos tornando um edifício bem ajustado, né? Aqui o comentarista ainda fala no tópico 3, nós estamos encerrando a nossa aula, um processo contínuo de desenvolvimento, de modo que venha se tornar harmônica, harmoniosa a nossa vida, bem como o crescimento da igreja depende de tudo ser bem ajustado em Cristo. Tem alguns textos aqui, olha, Colossenses 2:2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Ainda 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Romanos 14:15,
15:16 vai dizer, mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida, seja lá o que for, o que comer, o que beber, o que vestir, o que fazer, o que deixar de fazer. Se isso gera escândalo, enfraquece, derruba, conduz à queda do teu irmão, não conduza, não destruas por causa da tua comida aquilo por quem Cristo morreu. Comida fala daquilo que me alimenta, aquilo que eu busco como algo essencial para a minha vida, princípios básicos que na verdade às vezes nós substituímos, né? Isaías 55 ainda fala, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Pão é símbolo de Cristo, por que vocês gastam os vossos recursos? E recurso fala também de tempo disponibilizado para conquistar esses recursos, aquilo que é precioso e o tempo, por que vocês gastam a vossa vida naquilo que não glorifica a Cristo, né? Bem, nós não podemos atrapalhar o desenvolvimento do outro por conta das nossas vontades, porque Cristo também morreu pelo outro. 2 Coríntios 13:11 vai dizer, quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, olha, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer. Nós estamos falando de unidade, de ter uma mesma palavra, de pensar da mesma forma, de ter o mesmo parecer. 1 Pedro 1:14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, mas andando de acordo com a vontade do Senhor, né? Que antes havia em vossa ignorância, na nossa ignorância, quando ignorávamos a vontade de Deus, nós andávamos na concupiscência. O que é concupiscência, Diego? Epitimia, os desejos desenfreados que controlavam a nossa alma, a nossa vida e o nosso ser, né? Efésios 4:13 ainda diz bem assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Deus, né? O templo santo do Senhor, o comentarista ainda traz aqui Naon, que significa recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, um lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Esse templo, mais uma vez, somos nós, né? Nós é que somos, como o sacerdote entrava uma vez no templo, nós é que somos esse lugar. Nós hoje, com ousadia pelo sangue de Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos. Ainda lá, ó, o texto de 1 Pedro 1:15, nós temos um padrão de vida a seguir, né? Para que nós venhamos a estar bem ajustados e chegarmos a ser aquilo que precisávamos ser. Nenhuma construção ela é feita sem um fim, ela é feita para habitar ali uma família, ou para habitar ali um negócio, ou até mesmo para habitar várias estruturas, né? Como, por exemplo, um prédio de escritórios, né? Então, ela tem um propósito, né? Todo templo, toda edificação, ela tem um propósito. E a nossa vida também tem um propósito. Como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, o propósito maior é de Deus nos lapidar e nos aperfeiçoar para que venhamos a cada dia, como um edifício bem ajustado, nos tornarmos mais parecidos com Ele. Eu acho interessante é que hoje os grandes arranha-céus, né, eles são feitos com estruturas de vidro na frente e a gente olha para eles e o que eles refletem são nada menos, nada mais do que as belas nuvens e o brilho do sol. Que assim seja a minha e a sua vida, depois de um longo processo de edificação das bases, dos princípios, da estruturação na base, que é Cristo, nós possamos crescer de forma saudável e como um arranha-céu refletir o céu de glória, a luz do sol da justiça, que é símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo, que brilha sobre as nossas vidas. De modo que para isso nós temos que andar em conformidade com a palavra. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se não está na palavra, não vai conseguir ter comunhão. Se não tiver comunhão, não tem sangue de Jesus para purificar. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, habita em vós, habita no meio da tua família, habita no meio da tua congregação. É Ele que tem conduzido os teus irmãos, a qual você convive, também a tua vida a andar de acordo com a palavra, andar na luz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a tua palavra, e assim nós temos
conseguido, conforme diz 1 João 1,7, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, assim de sermos ajudados no tempo oportuno. Talvez esse seja um tempo oportuno para pedir socorro e ajuda ao Senhor. Em todo tempo é um tempo de dar ações de graça, pois em todo tempo sejam alvas suas vestes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Todo tempo é tempo de reconhecer que nós precisamos da ajuda do Senhor. Aquele que a cada dia nos edifica pelo seu Santo Espírito, na presença dele, na base que é Cristo, conforme falou os apóstolos, os profetas, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Aquele que quando vê que tem algo desajustado, ele faz um reajuste, uma reconstrução, ele faz uma reforma nas nossas vidas, ele nos ajuda. O nosso Senhor é quem tem dia após dia habitado em nossas vidas, e ele não habita em templos de mãos humanas, mas ele escolheu a minha e a sua vida para fazer habitação e morada. Eu espero que essa aula possa ter lhe edificado de alguma forma, lhe ajudado. Curta, compartilha para que outras pessoas também possam ser tocadas pela palavra do Senhor e possam continuar crescendo como edifício bem ajustado, casa, morada de Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Deus em Cristo te abençoe. A conclusão ainda diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado. Não removais os marcos antigos. Perseveremos em conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.